para terminar a intensidade falando dos caminhos da formação da liderança feminina, a gente não pode deixar de falar coisas importantes como valorizar as mulheres vencedoras, as reais mulheres que cresceram, que se fortaleceram, que venceram e que são os símbolos e exemplos que devemos seguir, que nos devemos motivar. Você quer falar? Boa tarde, meu nome é Aline Serra, eu sou de São Gonçalo, vim a convite da Neiva. É uma sugestão. Vocês não imaginam a importância do que vocês estão fazendo. Por quê? Lá em São Gonçalo, quando eu recebi o convite para vir candidata a vereadora, eu não tinha a mínima ideia do que eu poderia fazer, dos caminhos que eu poderia traçar. Da bandeira eu sabia, que a minha bandeira é a saúde, então eu tinha um nicho. Mas como trabalhar? Como convencer? Porque vender uma pessoa, vender as senhoras, para mim é fácil. Vender uma advogada, vender uma juíza, vender uma delegada, é muito fácil. Agora, quando você vai vender a sua imagem, é muito difícil. Então, na minha opinião, o que a senhora montou, o que vocês montaram aqui no Rio, deveria ter em todos os municípios. Porque, ou pelo menos um itinerante, para dar suporte a essas mulheres. Porque eu vejo que tem mulheres que elas estão ali se preparando. E às vezes você recebe um convite que é irrecusável. Você não pode recusar, né? Então você vem com aquela intenção de agradar, de fazer diferente, de dar o seu melhor, né? Mas às vezes é pouco. Às vezes a falta de informação vindo de pessoas que já têm essa bagagem, pra gente é uma influência muito grande. No PL nós tínhamos a Neiva. A Neiva é uma pessoa que ela recebia a gente do PL, e a Neiva, ela não é psicóloga, né? Mas o papel dela naquele momento foi um papel de acolhimento e de escuta. Então ali a gente chorava, ali a gente ria, sendo que o melhor de tudo é que saíamos dali melhores. Por quê? Um incentivo. Você é capaz, você pode, vai dar certo, você está no caminho certo. Então, às vezes, aquele pouco tempo que a gente tinha com a Neiva, às vezes não é assim, o que há de melhor para a nossa formação. Eu acho que quando a mulher está na política, ela tem que ter uma educação continuada. É o que ela falou. Nós temos várias mulheres aqui com nichos diferentes, na educação, na cultura, na saúde, né, na segurança, e a gente não tem esse suporte, essa educação política continuada, a gente não tem essa educação permanente. A gente não tem. Agora vocês têm, por favor. Agora vocês têm. Agora sim. Olha aqui, nós vamos ter, na verdade, a minha ideia, até a gente já conversou, né, Julinho? A gente vai querer uma coordenação, um núcleo por região. Porque se a gente botar por município, vai ficar muito incontrolável. Coordenadorias regionais. Então a gente vai ter coordenadorias regionais que vão poder... Né, então a gente vai pegar a região, por exemplo, Nova Iguaçu. Vamos ver ali o município que está em volta. E hoje está a Rosilene lá, coordenando. Eu vou acabar de fazer o convite. Neiva, você me permite, mas eu vou convidar lá agora para coordenar a região lá de São Gonçalo. Gostei de sua fala. Bem posicionada. A gente precisa de mulher porreta. Lá eu tenho uma lá em Itaperuna e alguns municípios em volta. E assim a gente vai fazer. Porque não adianta ter só no Rio. Não adianta. A gente tem que espalhar no Estado. A gente tem que espalhar no Estado. E assim, essas coordenadoras vão ter reuniões mensais e a partir daí, nós vamos resolver isso até o final do ano, vão ser elas, junto com a direção do Instituto, que vamos montar os eventos.
cada uma vai mostrar o seu trabalho, porque ela vai ter ali 1 ano para dizer para que veio. Se der certo, ótimo. Se não der, muda. E sabe o que é o mais interessante? Desculpa, qual é o seu nome? Aline Serra. Sabe o que é o mais interessante? É que isso é política. No final de contas, a gente vai estar fazendo o que ensinando e proporcionando para que vocês conheçam o que é a execução da política na prática. Porque isso dessa montagem, essa estrutura, é muito parecida com a montagem de estrutura da política. Do que os políticos precisam para se eleger, se reeleger, perpetuar, crescer, ter o alcance. A gente precisa também aqui no Instituto de multiplicadores da nossa sala. As coordenadoras regionais farão esse papel. Serão as nossas agentes em campo para levar o quê? Levar o conhecimento do que o Instituto faz, o que o Instituto tem de disponibilidade para oferecer. Aquilo que a Verônica falou, a capilaridade. A gente tem o quê? A mentoria, a gente tem as ações, a gente tem os estudos, a gente tem a orientação, a diretriz. Então, isso tudo, a gente vai estar dentro do nosso instituto aplicando técnicas para se fazer política. Primordiais, exatamente. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Esse é o último caminho, que é a rede de apoio. Nada mais do que ela está dizendo é isso. São as redes de apoio e colaboração entre as mulheres, que são as alianças, as mentorias, os cursos de capacitação. Porque não basta só formar, tem que saber sustentar. Chegar no poder já é difícil. Se manter, então, sem capacitação, tudo na vida a gente precisa de estudo. Não adianta só você saber chegar. Até para você saber chegar no local, você precisa ter estudado para aquilo. Você chegou no local, você tem que se aprimorar, se aperfeiçoar, valorizar o seu passe, valorizar a sua inteligência, inclusive a inteligência emocional e política. Você ganha a primeira eleição, se manter naquele cargo. Senão você não é reeleito. Quantos exemplos nós temos disso? Pode passar o slide, por favor. Falamos dos caminhos, agora quais são as efetivas estratégias? Eu botei até em negrito para chamar a atenção. Qual é a primeira estratégia para a gente ampliar a participação feminina no poder? Financiamento, né, gente? Sem dinheiro, a roda não gira. Financiamento na vida pública, na vida particular, nós precisamos para não só as mulheres se elegerem, mas para elas se manterem no poder. O dinheiro faz a roda girar. Então, é importante financiamento. Além do financiamento, aplicar cotas com seriedade dentro dos partidos e instituições. Porque não adianta a gente apenas lançar candidatura. Botar mulher na política não é só lançar candidatura. A gente tem que saber eleger mulheres. Mulheres competentes, mulheres que saibam a que vieram. Mulheres que tenham propósito, que tenham meta, que tenham objetivos claros e definidos. E isso a gente só vai ter com formação política e cidadã. Com formação. Rede de apoio. A gente fala muito de rede de apoio, de mentoria, de colaboração, porque é a sororidade, é o suporte emocional e técnico que mulheres precisam. Lembram dos desafios? Nós temos muitos desafios. É o machismo estrutural, é a sobrecarga no trabalho, é a falta de financiamento. Se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem um suporte emocional, como dar conta disso tudo? Essas são as estratégias. E o mais importante, gente, ficou no final, que é o que foi falado, a educação desde cedo. A maior estratégia para a ocupação de poder é a educação. Pode falar. Estava esperando chegar exatamente nesse slide para poder me posicionar. Eu tive a oportunidade... Qual o seu nome, de onde a senhora veio? Eu sou Karen, sou de Nova Iguaçu e eu tive a oportunidade de participar de uma montagem de uma nominata, né, para a campanha de vereadores. E uma das questões que eu achei assim um absurdo é porque a gente realmente não acha mulheres que desejam se candidatar verdadeiramente. Que era a maior dificuldade para você compor pessoas. Então, assim, a estratégia do partido tem um trabalhinho, pega lá, para juntar aqui. Ela tem a capacidade de fazer X voto. Então, assim, mas assim, a nominata ela já estava, eu não sei se alguém já participou de alguma construção de nominata. E sabe exatamente o que ali já tem
quem vai ser. Então os demais é para compor a legenda do partido. As mulheres que eram selecionadas era aquela, ela tem um projetinho social, cata ela que ela tem a capacidade de fazer, isso aqui se eu fizer 100 votos, já está ótimo. É assim mesmo. Então, assim, a oportunidade verdadeira não existia. Então, assim, o que de fato, na hora que vem a porcentagem das cotas para que as mulheres possam se lançar candidatas, né? Não houveram nenhuma capacitação jurídica, inclusive. Muitas delas não sabiam nem o que fazer com o recurso que recebiam. É interessante você ver assim, as pessoas às vezes são convidadas, mas elas não sabem os requisitos, elas não sabem da documentação que elas precisam levantar, nada, elas não sabem prestar conta, o que elas podem investir. E tem uma questão muito interessante aí, o fundo partidário, a destinação desse recurso, que às vezes a mulher é convidada, mas ela é convidada e como é que ela faz campanha? Ela não entende que ela, né, em tese, deveria ter um recurso do partido para sustentá-la durante aquele período de campanha. E muitas das vezes a gente vê mulheres que na prestação de contas teve até destinação desse recurso, mas não usou, não soube usar e terceirizou, que isso é mais grave ainda. Então, esse tipo de capacitação, e a capacitação, assim que a Aline falou, continuada, ela é fundamental para que a mulher, quando tem essa oportunidade, ou tem esse desejo, ou tem esse convite, ela pelo menos chegue ali com uma noções básicas de como ela deve se comportar. Aquilo que a Verônica está falando aqui agora mesmo. Como ela se porta em determinadas... E Nova Iguaçu, elas estão em todos os noticiários. São um lugar que teve mais mulheres laranjas, foi o Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. É aquela candidata de um voto, né? Que só ela votou nela, às vezes nem ela votou nela. Nem ela votou nela. Ou então aquela candidata assim, pelo menos ela vai ter 20 aqui para concorrer. Mas eu vejo assim, a Justiça Eleitoral ela tem feito um trabalho bem interessante, né, legislativo, em relação a isso. Em relação à melhor distribuição de recursos de campanha, em relação à coibição desse tipo de pessoas que se predispõem a serem candidatas. Então a gente vê um movimento aí a cada ano que passa, de uma preocupação muito grande da proibição desses crimes, né, que a gente fala que no final das contas são crimes eleitorais. Os crimes eleitorais, para isso as mulheres têm que ter consciência. Por isso, da parte de trabalhar essa parte cultural dessas mulheres. Porque elas se lançam candidatas e emprestam os nomes, o que acaba efetivamente, aquelas pessoas que querem de fato concorrer de uma forma justa, acaba atrapalhando uma composição. E isso acaba denegrindo. Por quê? Quem não quer uma chapa de mulheres que tem voto? Não é? Quem não quer? E a partir do momento, quando você seleciona dessa forma, as outras mulheres também precisam ter essa conscientização. Que além de estar cometendo um crime, né, elas também acabam atrapalhando todo o trabalho do posicionamento da mulher na política e etc. Aquela mulher que se preparou. Exatamente. Que tem o viés, que quer. Inclusive, o partido que eu estava, ele promove parte educacional, mas assim, não exatamente como é uma campanha eleitoral. Então, quem nunca veio candidato vai ter que passar por essa experiência, porque é isso que vai te dando bagagem para como você vai trabalhar para as próximas eleições. Porque ninguém dá para você o pulo do gato, você aprende. Mas é como eu estou dizendo, aquelas palestras teóricas dos partidos, ali dentro está embutido a realidade do que acontece.